pessoal, eu sou a professora Jessie e vamos para mais uma aula de morfologia, agora 3.3 sobre adjetivos, né? Quem será que sabe o que é um adjetivo? Vamos descobrir agora juntos, né? Alguns de vocês provavelmente já ouviu falar sobre os adjetivos, né? E quais são as funções deles, as definições dele, mas, claro que aqui no nosso curso a gente vai saber mais profundamente, né? Os adjetivos nada mais são do que palavras que caracterizam os substantivos. Então, eles atribuem qualidades, características, estados ou aparência daquele substantivo, tá? A função dele nada mais é do que modificar esse substantivo. Então, eles têm uma função de enriquecer, dando uma descrição melhor, né? Mais precisa daquele substantivo, tá? Coloquei aqui definição, função e importância, né? Definição, palavras que caracterizam. A função, modificar o substantivo. Importância, enriquecer a descrição desse substantivo. E aqui eu coloquei para vocês a substantivação do adjetivo. É quando a qualidade ela é concebida de forma independente. Então, ela deixa de ser um termo subordinado e passa a desempenhar um papel de substantivo, ok? Então, eu coloquei aqui um exemplo. A parede colorida, ela dá um ar de alegria à casa. No caso, o adjetivo aqui, ele está acompanhando um substantivo. O colorido da parede dá um ar de alegria à casa. Então, o adjetivo colorido, ele se torna substantivo. Algumas palavras, elas substituem o adjetivo, né? Então, é como se elas são de outras classes gramaticais e elas podem desempenhar esse papel de adjetivo. Então, Oceano Atlântico, substantivo próprio, ele fica como adjetivo, tá? Jornal de hoje, uma locução caracterizadora do jornal, ok? Reflexão dos adjetivos, pessoal. Então, assim, os adjetivos, eles têm que concordar em gênero e número, tá? Se é um gênero masculino e feminino e estiver, por exemplo, um gênero masculino e estiver no singular, é o menino, por exemplo. Se estiver num gênero masculino, mas no plural, os meninos, ok? Então, aqui, ó, plural dos adjetivos simples que eu coloquei. Os adjetivos simples seguem as mesmas regras de pluralização dos substantivos. Então, flores perfumadas, crianças chatas, homens inteligentes. Já o plural dos adjetivos compostos, eles, às vezes, apenas, no caso aí, o último elemento que recebe essa flexão do plural, tá? Então, delegações norte-americanas, sessões litero-musicais, pratos acredoces. Algumas exceções, como sempre, língua portuguesa, nós temos exceções em tudo. Então, surdo-mudo, surdo-mudos. Os adjetivos de cores também, né? Quando o segundo elemento é um substantivo, eles são invariáveis. Então, uniformes verde-oliva, blusas azul petróleo. Deu pra entender? Adjetivo de cor não muda. Que coisa, não? Prof, que loucura. É a língua portuguesa. Vocês já estão vendo que aqui, ó, na minha cabecinha já tem uma exceção, né? Calma. Respira. Os adjetivos, eles podem ser biformes, que então são em duas formas, masculino e feminino. Belo, bela, seco, seca, cru, crua. Mas também podem ser uniformes, né? É a mesma palavra para ambos os gêneros. Então, exame difícil, prova difícil. Homem feliz, mulher feliz, ok? O feminino dos adjetivos compostos, apenas o segundo elemento assume a forma feminina. Então, gramática luso-brasileira, atividade lúdico-instrutiva. Exceção, surdos, surdo-mudo e surda-muda. Vocês viram que tem exceção também no plural, né? Palavrinha danadinha. O grau dos adjetivos, comparativo e superlativo. Então aqui, os adjetivos podem expressar diferentes graus. Então, o comparativo, no caso aqui, mais inteligente que. Superlativo, muito inteligente ou inteligentíssimo. No caso aqui, superioridade, né? O comparativo, ele pode indicar superioridade. Então, meu pai é mais bondoso que o seu. Pode também significar igualdade. Então, meu pai é tão bondoso quanto o seu. E também pode indicar inferioridade. Então, meu pai é menos bondoso que o seu. Já no superlativo, né, tem como indicar um absoluto no sintético, que é uma forma curta. Então, facílimo, paupérrimo, sensibilíssima. No analítico, com advérbios. Então, muito sensível, imensamente pobre. Já no superlativo, na parte do relativo, pode indicar superioridade. Então, João é o mais estudioso da escola.
ou inferioridade, né? Pedro é o menos estudioso da escola. Bom, os comparativos e superlativos especiais, né? Eu coloquei aqui um quadro para vocês visualizarem melhor aqui alguns adjetivos que possuem algumas formas especiais. Tá? No caso aqui, o adjetivo bom, no comparativo ele é melhor, o superlativo absoluto é ótimo. Mal, pior e péssimo, grande, maior, máximo, pequeno, menor, mínimo. Também existem outras formas comuns, tá? Então aqui superior, inferior, anterior, posterior, ulterior e supremo, ínfimo, póstumo, último, que é na parte de superlativo. Tem alguns adjetivos que eles não possuem grau, tá? Porque eles podem ter um significado absoluto. Então, no caso aqui, casado, eterno, unânime, anual, mensal, semanal, diário, são adjetivos que não possuem grau. Há adjetivos pátrios, expressando nacionalidade e origem. Quais são os adjetivos pátrios? E eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, né? Porque no caso eles indicam a nacionalidade e a origem. Então, brasileiro, Brasil, português, Portugal. No caso aqui, eles são importantes para identificar a procedência, tá? Então, a nacionalidade ele indica o país de origem e a origem indica o local de nascimento ou descendência desta pessoa. Locuções adjetivas, entendendo e utilizando. As locuções adjetivas são grupos de palavras com valor de adjetivo. Então, geralmente a preposição mais substantivo, tá? Então, amor de mãe é um amor materno. Eles também podem transformar expressões em características, tá? Por isso, elas enriquecem tanto a língua, essas locuções adjetivas. Concordância adjetival. Regras essenciais. Prof, existe isso? No caso aqui, os adjetivos eles devem sempre concordar em gênero e número com substantivo, tá? Então, regras. Se existe um substantivo, um adjetivo. Se vários substantivos, adjetivo no plural, ok? No caso aqui, a concordância ela garante sempre clareza e correção. Então, número, que é o singular ou plural, substantivo, que é a palavra principal, e o gênero, que é masculino ou feminino, ok? E já chegamos nos nossos exercícios de fixação para a gente aprender, quer dizer, aplicar aquilo que a gente acabou de aprender, né? Então, um exercício aqui básico para vocês. Complete as frases com o adjetivo correto. A casa é bonita ou bonita. Na 2, os carros são rápido ou rápidos. 3, o livro é interessante ou interessantes. E no caso, para vocês na 2 aqui identificarem o grau dos adjetivos. Ela é mais alta que ele. Ou 2, ele é inteligentíssimo. Quais são os graus dessas palavras? Dá uma pausinha rapidinha para que vocês possam responder, que no próximo slide teremos a resposta. Como eu sei que todos os meus alunos são muito inteligentes, eu tenho certeza que eles acertaram todas as respostas. Então, na questão número 1 é bonita, na 2, rápidos, na 3, interessante, na 4 é algo comparativo e na 5, superlativo. Vocês são maravilhosos, prof. Ainda fiquei com dúvida, fiquem tranquilos que eu estarei aqui sempre disponível para vocês, para a gente continuar explorando aqui a gramática da língua portuguesa nas nossas aulas. E espero que vocês tenham gostado. Finalizamos mais uma aula e vou aguardar vocês na próxima aula. Beijo!